Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse canal. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Temos estudado o Catecismo Maior de Westminster. Chegamos hoje na pergunta 55 do Catecismo Maior de Westminster. E eu quero inicialmente ler com os irmãos a pergunta, né, e a resposta, e também o texto de Hebreus 7:25. E nós oramos e partimos para as nossas considerações em cima desse conteúdo. Então, pergunta 55. Como Cristo faz a sua intercessão? Cristo faz a sua intercessão apresentando-se continuamente em nossa natureza perante o Pai no céu, pelo mérito da sua obediência e do seu sacrifício cumpridos na terra, declarando que a sua vontade seja aplicada a todos os crentes, respondendo todas as acusações contra eles, adquirindo-lhes paz de consciência, não obstante as faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça e assegurando a aceitação da pessoa e do serviço deles. Então é assim que Cristo faz a sua intercessão. O texto de Hebreus, capítulo 7, verso 25, diz assim. Opa, esse é 7:1, 7:25. Está na tela aí. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos orar? Agradecemos, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu e a semana até então, recheados do teu cuidado, das provisões do alto céu, as bênçãos do Senhor, destinadas e guardadas a nós, povo da aliança. E agora nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa tarefa que temos de estudar a tua palavra, de estudar as doutrinas da tua palavra, bem como aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos auxilie através do teu Santo Espírito nessa tarefa que nós temos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado sobre o estado da exaltação de Cristo. E na semana passada eu disse que nós terminaríamos na semana passada, mas eu estava errado. Na verdade, até a pergunta 56, eu não tinha percebido isso. Ela fala sobre o estado da exaltação de Cristo. A pergunta 55, essa aqui, que nós vamos estudar hoje, ela é um detalhamento de uma das funções do nosso Redentor enquanto a destra do Pai, e é parte do terceiro estágio da exaltação de Cristo. E na semana que vem a gente termina estudando o quarto estágio, o retorno em glória do Redentor, que nós já mencionamos ali por cima, quando falamos sobre a pergunta 53. Então hoje, o Catecismo Maior de Westminster, ele focaliza na obra intercessória de Cristo, né, que é uma característica do seu ofício sacerdotal, que continua a ser realizada, como nós lemos aí, e está aí na tela, Hebreus 7:25, continua a ser realizada nos céus. Né? O autor aos Hebreus aqui, antes dele falava sobre Cristo, né, como ele, a despeito de já ter cumprido com alguns aspectos desse ofício sacerdotal, ele continua a exercer o seu sacerdócio ao interceder para sempre por nós, né? Mas um outro detalhe que o texto nos oferece é de que Cristo tem poder para salvar totalmente. Significa que a intercessão de Cristo, ela cobre todos os aspectos da nossa vida totalmente, perfeitamente, também é um sinônimo aqui, inclusive aquelas áreas mais sombrias e vergonhosas que envolvem o nosso pecado. E como é que a gente pode ter convicção de que Cristo pode nos salvar totalmente? O texto diz: ele pode salvar completamente os que por ele se chegam a Deus, porque vive sempre para interceder por eles, né? A intercessão celestial de Cristo é a razão de nós sabermos que ele irá nos salvar completamente. E é consolador para nós saber que o nosso Redentor ele nunca nos deixa. Até mesmo quando nós mesmos negligenciamos a nossa própria vida de oração, ele está sempre a interceder por nós, sempre a interceder por aqueles que pertencem à família da fé. Que isso muda na sua própria vida. Veja, se você está em Cristo, você tem um intercessor, tem um mediador que nesse exato momento celebra diante do Pai uma razão mais do que suficiente para alcançá-lo no seu amor. Alguém que se interpõe entre nós e o Pai
tornando-nos aceitáveis a Deus, como o catecismo termina dizendo, e já já a gente chega lá. Além do mais, os dois textos que nós vamos ler aqui na sequência mostram que essa obra da intercessão de Cristo, ela tem fundamento, e o catecismo está dizendo isso, na sua justiça perfeita, na justiça que ele mesmo conquistou, né? Pelo mérito da sua obediência, dos seus sacrifícios cumpridos na terra. O catecismo usa essa linguagem. Então, essa é a base, ou em termos mais claros, é o direito pelo qual Cristo intercede. Então, mais uma vez, o autor aos Hebreus, capítulo 9, verso 24, já deve estar aí na sua tela, ele diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E Hebreus 1, verso 3, também o texto diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, esses textos mostram como Cristo realiza sua obra no céu com base naquilo que ele fez na terra. Sua obediência perfeita, a justiça perfeita que ele alcançou, é o que dá o direito a ele de orar. Então, quando Cristo intercede no céu, ele apresenta a sua obediência e sacrifício na terra como razão suficiente para que os pecados do povo sejam perdoados, para que nós sejamos abençoados, para que os nossos serviços, as nossas ofertas sejam aceitas diante de Deus, para que as nossas obras sejam aceitas diante de Deus. No entanto, nós precisamos distinguir, né? E o catecismo faz isso. Nós precisamos distinguir a quem se aplica a intercessão de Cristo. A sentença seguinte diz: declarando que a sua vontade seja aplicada a todos os crentes. Ah, a quem, por quem Cristo intercede? A quem a intercessão é dirigida, nós sabemos, a Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, mas a quem ela se aplica? Por quem Cristo ora? Será que ele ora por toda a humanidade? Veja, a resposta nós recebemos da boca do próprio Senhor Jesus, segundo o registro de João, lá no capítulo 17 do seu Evangelho, quando ali nós temos o registro consequentemente, o acesso à sublime comunicação entre o Filho e o Pai. Sua oração sacerdotal, né, como é conhecida essa passagem bíblica, ali Jesus afirma a restrição da sua obra e, em especial para os nossos propósitos nessa noite, a restrição da sua obra intercessória. Então, olha só o verso 9. Ele deixa muito claro. É por eles que eu rogo. Por quem? Lá no verso 8. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam. Aliás, antes aqui. Manifestei os teus homens, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Depois do verso 20, ratifica a mesma coisa. Não rogo só por estes, por aqueles que já me deste, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Depois no 24, Pai, minha vontade é esta, que minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, e vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Isto ora, portanto, por todos aqueles que creem em seu nome, que o receberam como Senhor e Salvador de suas almas, e por aqueles que crerão. Então ele ora por aqueles que o Pai lhe deu. Ora apenas pelos eleitos. Ele ora somente por aqueles por quem ele morreu, e por ninguém mais. É por estes que ele ora, não pelo mundo. No que concerne a sua intercessão, nós também reconhecemos aqui os serviços advocatícios de Cristo, né? O começo aqui dessa segunda slide mostra justamente que ele responde às acusações, adquirindo paz de consciência, mesmo quando nós pecamos. Então, essa é uma obra distinta da intercessão, na sua execução, mas é muito semelhante na sua implicação. A advocacia de Cristo, ela diz respeito a um alinhamento entre as partes. Então, Cristo não só media o nosso relacionamento, ele não só se dirige a Deus por nós, mas ele está junto conosco no encontro com a outra parte. Então, ele não apenas intercede por nós, mas nos defende diante do justo juiz quando pecamos e o acusador aponta o nosso pecado. Por isso que, diante da realidade da acusação,
Paulo, lá em Romanos 8:33, questiona o seguinte, ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Então, nós não somos afetados pela acusação de Satanás, a acusação do maligno, porque Cristo advoga em nosso benefício. É Ele quem intercede e nos defende diante da condenação das acusações. Os eleitos, portanto, têm defesa garantida diante de qualquer acusação feita contra ele. Isso não tem a ver com mérito próprio. Por quê? Porque, de fato, as acusações feitas, elas encontram fundamento. Nós somos pecadores, indignos da graça da salvação. Graças a Deus. Contudo, nós não estamos fiados na nossa própria justiça. De novo, Romanos agora 5 diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por isso que nós podemos viver em paz com a nossa própria consciência, sabendo que aquele que poderia julgar-nos como culpados nos absolve em Cristo Jesus, de tal forma que não resta mais condenação àqueles que estão unidos a Cristo. E aí João, de novo, agora na sua carta, capítulo 2, versos 1 e 2, diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. João compreende isso, de que nós estamos sujeitos a pecados. E é por isso que ele faz um contraponto na sua carta. É óbvio que a gente não tem que pecar. Só que se João só dissesse isso, não pequeis, nós estaríamos perdidos. Ele continua, ele diz, sendo o nosso advogado, Jesus está ao nosso lado, nos defendendo, justificando-nos diante do tribunal divino, quando, se, melhor dizendo, né, o texto, se nós pecarmos. Isso nos encoraja a abandonar, por exemplo, a nossa autodefesa, a nossa autossuficiência, a descansarmos na obra de Cristo. A nossa tendência natural, qual que é? Minimizar o pecado, é criar desculpas do porquê nós pecamos. Mas a advocacia, né, parte da obra intercessória de Cristo, nos liberta da necessidade disso. Ele que conhece a nossa queda melhor do que nós mesmos, nos defende sem apelar para desculpa. Ele simplesmente aponta para o seu sacrifício perfeito, né? Como nós vimos no começo, ele faz isso através do mérito que ele conquistou. É o seu mérito. E o catecismo faz questão de destacar isso. Né? Nós temos paz de consciência, não obstante as nossas faltas diárias. Nós descansamos porque Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação dos nossos pecados. A última implicação da obra intercessória de Cristo diz respeito à nossa aceitação diante do Pai. O catecismo nos diz que nós temos confiança para nos aproximarmos, né? Deus, Jesus Cristo, nos dá acesso através da sua obra intercessória, né? Nós temos aí, então, uma confiança filial de que nós encontraremos o que é necessário quando nos achegarmos ao Pai, que é o quê? Misericórdia, graça e socorro. De novo, Hebreus, agora 4:16, é quem nos diz isso. Aliás, 4:16 não pode ser. Não, é 4:16. É porque eu estou no 1. Então, Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós temos confiança, porque Cristo nos dá acesso, mas também nos garante, através da sua intercessão, que nós seremos aceitos, não só nós, mas também os nossos sacrifícios espirituais, também o culto que nós prestamos, as orações que nós fazemos, as nossas boas obras. 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através, nos méritos, por intermédio de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus também diz isso lá no capítulo 13, né? Texto que frequentemente nós lemos na nossa liturgia, 13:15. Por meio de Jesus ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então é através de Cristo Jesus é que nós oferecemos os nossos sacrifícios e eles são aceitos diante de Deus. Então, a intercessão de Cristo, para nós terminarmos aqui,
ela é um sublime fundamento para nós, para nossa confiança. Nós podemos descansar nesta verdade profunda sobre o nosso Redentor, que nos beneficia sobremaneira em se preocupar conosco a tal ponto de elevar-nos ao Pai, de conceder-nos acesso ao Pai. Essa é a realidade que nós encontramos diante da obra do Senhor Jesus Cristo, essa obra intercessória, parte do seu sacerdócio e do cumprimento da sua exaltação à destra de Deus. Então, Deus assim nos abençoe. Vamos orar e terminar nosso estudo nessa noite. Agradecemos, Senhor, pelo tempo que nos deste aqui, considerando a tua palavra, as implicações do teu sacerdócio, da obra intercessória do nosso Redentor por nós. Assim, nós te agradecemos, porque se nos dirigimos ao Senhor nesse momento, é pelos méritos de Cristo Jesus. Se nós fomos salvos, é pelos méritos de Cristo Jesus. Se aquilo que fazemos sobe como cheiro suave ao Senhor, agradável, pelos méritos de Cristo Jesus e não por nenhum mérito que é em nós. Agradecemos-te ainda porque temos a confiança de saber que a nossa causa é defendida diante do tribunal divino e que não há acusação que possa impedir que sejamos aceitos diante do Senhor, e não porque merecemos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Assim, nós te agradecemos e louvamos o teu nome por reconhecimento de tamanha graça, e essa oração nós fazemos também pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus o abençoe. Desejo aí um bom resto de quarta, bom resto de semana também a todos. Nós nos vemos aí no domingo. Tchau, tchau. Até mais.